obrigado. Também o evangelista Alberto, cumprimentando o evangelista Alberto, cumprimento a todos os obreiros, todos os nossos irmãos. Que bênção de Deus, como é bom nós poder estar na presença do Senhor, louvando ao Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 51 e o versículo 50. Profeta Jeremias, capítulo 51 e o versículo 50. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Glória a Deus. Palavra do Senhor, profeta Jeremias, capítulo 51 e o verso 50. Amém, meus queridos. Eu vejo que os irmãos estão folheando a Bíblia. Isso, encontre. Tem tempo, está cedo ainda. Jeremias 51 e o versículo 50. Talvez algumas versões pode ser um pouquinho diferente. A versão que eu tenho aqui é a Bíblia Pentecostal. Verso 50. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém ao vosso coração. Amém? Agora vamos abrir em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ler esta passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 9. A passagem em que Jesus está presente, capítulo 9, versículo 51. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9 e o verso 51. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. Amém? Os irmãos podem tomar assento? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período da última hora da igreja, e como nosso pastor tem trazido mensagens aqui para nós estamos bem atentos a tudo que está acontecendo. Obrigado, pastor. Porque em toda parte, em todos os lugares, estão acontecendo sinais da volta de Cristo. Sinais apocalípticos, né? São sinais que estão escritos na Bíblia e que estão se cumprindo. E com isso, a igreja ela está se preparando para se encontrar com o Senhor, para se encontrar com Cristo. E eu peguei esse versículo lá no livro do profeta Jeremias, porque fala de um recomeço para a nação de Israel. Israel estava prestes a voltar do cativeiro, estavam preparando-se para um recomeço. 70 anos Israel ficou distante da presença de Deus, estavam na Babilônia. O louvor da nação de Israel era um louvor triste. O Salmos 137 diz que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros lá na Babilônia. Eles não tinham prazer de louvar a Deus lá, tanto é que os próprios babilônicos, eles diziam aos judeus, aos israelitas: cante um cânticos daquele lá de Sião para nós. Mas eles não podiam cantar, porque tamanha era a tristeza que eles sabiam que o louvor era lá em Jerusalém. E Jerusalém era o centro da adoração para o judeu, como é nos dias de hoje. Jerusalém é o nosso relógio escatológico, né? Tudo que está acontecendo está em torno de Jerusalém. E eles estava vencendo o tempo deles voltarem do cativeiro. Estava chegando a hora. Parece que, retratando essa palavra para os dias de hoje, parece que está tão perto a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fizemos menção lá em Lucas que Jesus, em determinado momento, ele estava indo, evangelizando, pregando e passando pelas aldeias,
quando ele passa por Samaria, porque havia uma grande disputa, havia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos, os israelitas que adoravam em Jerusalém e os que adoravam em Samaria. Você lembra? Quando Jesus passou no poço de Jacó, e aquela mulher questionou Jesus: aonde é que nós devemos adorar? Um dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é em Samaria. E Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E os samaritanos tinham essa dificuldade de aceitar. E quando Jesus está passando pela aldeia dos samaritanos, eles não o receberam porque o seu aspecto, o seu semblante era de alguém que ia a Jerusalém. O que eu quero trazer aos nossos irmãos aqui esta noite é que nós precisamos aparentar-se como alguém que está indo para Jerusalém. A igreja do Senhor, ela tem um aspecto. Ela tem uma característica de que ela está se preparando para ir para Jerusalém celestial. Está se preparando. E eu usei esses dois textos para fazer esta conexão, para nós entendermos um pouco de que existem algumas verdades nesta profecia, quando Jeremias profetiza o fim do cativeiro e o retorno da nação para o lugar que Deus queria que eles sempre estivessem, que era lá em Jerusalém. Primeira verdade que nós encontramos ali, quando ele diz: vós que escapastes da espada. Escapar da espada quer dizer escapar da morte. Ele estava dizendo que havia um remanescente no meio daquele povo, e aquele remanescente que se escapou da espada estava tendo uma oportunidade de voltar para o centro da vontade de Deus. O que a igreja está pregando nos dias atuais é trazendo uma oportunidade para pessoas que em determinado momento da sua vida receberão esta palavra, seja através de uma evangelização, seja através da igreja, através da pregação, através de um folheto lá onde nós estivermos evangelizando. Esta pessoa vai receber uma oportunidade. A nação de Israel estava recebendo uma oportunidade de um novo recomeço. A salvação é assim, o evangelho é pregado e Deus dá uma oportunidade para aqueles que escaparam do fio da espada. Isaías, no capítulo 30 e no versículo 21, fala que nós não devemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando a nação recebe a profecia lá na Babilônia para voltar para Jerusalém, eles receberam uma orientação que eles deveriam de permanecer firmes no caminho, porque talvez a sensação de ficar na Babilônia, aquele tempo todo que eles ficaram, aqueles 70 anos, poderia ter influenciado a sua vida, a sua maneira de servir a Deus, de cultuar a Deus, e eles talvez não quisessem ter vontade de sair de lá. Talvez eles sentissem um apego pelo lugar que eles estavam, mas não, Deus estava dizendo: vós que escapastes da espada. Deus estava relembrando para eles todo aquele período tenebroso que eles passaram, onde perderam tudo, perderam suas casas, perderam o templo, perderam tudo, e foram cativos para um povo que os humilhou. A Bíblia diz que eles passaram por uma grande humilhação na Babilônia, estavam presos lá, não podiam cultuar ao Senhor. Então o profeta diz: mas vós que escapastes da espada, ide-vos, e não pareis. E ele chama eles para saírem, é um escape, é uma saída. O evangelho não é outra coisa senão um escape. Escaparmos da morte eterna. Uma vez que Deus nos chama para o arrependimento dos nossos pecados, Ele está dando uma oportunidade para nós sairmos do pecado, sairmos da Babilônia e passar a caminhar um caminho que agora é o centro da vontade de Deus, que é ir para Jerusalém. Vós que escapastes da espada. Irmão, em conexão com este texto de Lucas, o semblante de Jesus era notório. O que Deus estava dizendo para a nação de Israel, Ele disse: vocês precisam impregnar isso em vocês precisam aceitar isso, modificar as vossas vestes, a vossa maneira de cultuar,
Sair da Babilônia e ir para o centro da vontade de Deus é mudar o semblante. Quem sabe você está com o semblante descaído. Quem sabe você está com o seu semblante triste por alguma coisa que tenha acontecido, mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, o seu semblante se tornará de alguém que está indo a Jerusalém. As pessoas olharão para você e dirão: mas você está diferente. É porque você não é daqui, você é lá do céu. Você está esperando o momento de ir para Jerusalém. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis. Nós não podemos parar. A primeira verdade é: vós que escapastes da espada. Vós, eu, você. Nós escapamos de uma pandemia, irmãos. Nós somos sobreviventes desse tempo. Nós estamos sobrevivendo tantos sinais, catástrofes que estão acontecendo ao redor do mundo. Nós somos sobreviventes neste período. Por isso nós precisamos glorificar a Deus, adorar ao Senhor, porque Deus em todo o tempo, Ele sempre tem dado uma oportunidade para nós nos levantarmos e sairmos da condição do descaso, de estar fora da direção de Deus, mas passar a estar na presença do Senhor, passar a andar em direção ao Senhor. Sair de lá da Babilônia significa estar andando aqui na terra, mas com pensamento no céu. Estar caminhando aqui, mas com pensamento na eternidade. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. As coisas estão acontecendo tão rápido. E quando menos esperamos, os sinais estão batendo à nossa porta. Então vamos estar preparados. Vós que escapastes da espada. Segundo, ide-vos e não pareis. Ide-vos e não pareis. Irmão, dar o primeiro passo às vezes é difícil, mas deu o primeiro passo. Eles saíram, deram o primeiro passo de sair daquele cativeiro, mas no meio vem o desânimo. É por isso que Deus fala: ide-vos e não pareis, porque Deus sabia que eles estavam tanto tempo na Babilônia, estavam tão enraizados na Babilônia, que seria difícil eles saírem daquele ambiente e voltar a cultuar a Deus. 70 anos, eles tinham o direito, né? Na verdade, a história conta que de ano em ano os sacerdotes eram liberados para irem até Jerusalém, oferecer culto ao Senhor. No contexto dessa história da Babilônia, né? Do cativeiro, eles iam. Mas não era a mesma coisa do que estar lá em Jerusalém e ver a glória de Deus no templo. E quando o Senhor diz: ide-vos e não pareis, Ele está dizendo lá, como diz lá em Miqueias 2:10, levantai-vos e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Deus estava dizendo para eles: olha, vocês precisam voltar para o lugar da promessa, e o desânimo vai bater no meio do caminho. Ide-vos e não pareis. Lembra quando Josué estava prestes a assumir o lugar de Moisés? Josué também viu o peso da responsabilidade, mas Deus falou com ele: Josué, então somente esforça-te e tem de bom ânimo, porque assim como fui com Moisés, serei contigo. No meio da caminhada, irmão, sempre vem o desânimo, mas nós precisamos permanecer com o aspecto de alguém que está indo a Jerusalém. E eu quero dizer aos irmãos esta noite: quem sabe você já tomou uma posição, já saiu da Babilônia e já está caminhando, já sabe que Deus te deu um livramento, sabe que Deus te livrou da morte, mas você está desanimado, está sentindo desânimo, o peso da caminhada, da jornada. Mas em nome de Jesus, esta noite, Deus está dizendo: ide-vos, não pareis pelo caminho. Não devemos parar é pior, nós vamos retroceder, mas Deus está chamando nós para uma caminhada com Ele, uma caminhada com Cristo, uma caminhada rumo a Jerusalém. Você lembra do Salmo 126, né? Quando voltávamos de Sião, aleluia, do cativeiro, estávamos indo a Sião, nós estávamos como os que sonham. O semblante da nação de Israel mudou. Eles começaram a relembrar os sonhos que estavam há tanto tempo esquecidos no meio do povo, as profecias antigas, aquilo que Deus havia falado para a nação de Israel, tantas glórias, tanta vitória. Mas a nação estava agora trilhando um caminho de retorno para casa, porque Deus, Ele é um Deus que dá a oportunidade de nós reconstruir novamente os sonhos.
Deus quer dar oportunidade para alguém aqui esta noite para reconstruir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Quem sabe não está acontecendo, você não está vendo a promessa se cumprir, mas Deus está dizendo: eu vou reconstruir sonhos. Ide-vos, não pareis. Irmão, não é fácil. Quando nós estamos enraizados, como eles estavam na Babilônia, de sair e ir assim, olhar para Jerusalém e dizer: para lá que nós vamos. Mas a sequela daquele tempo, aqueles 70 anos, afetou a mentalidade do povo. Eles estavam tristes, não tinham desejo de adorar, seu semblante estava descaído, semblante de tristeza. Mas Deus estava dizendo: ide-vos e não pareis. Glória a Deus. Não vale a pena parar, irmão, vale a pena olhar para Cristo e continuar caminhando para Jerusalém celestial. E esta é a segunda verdade, quando ele diz: ide-vos e não pareis. Terceiro, ele diz: de longe lembrai-vos do Senhor. Irmãos, eles estavam dentro da Babilônia, vendo eles cultuar toda a sorte de deuses. Estavam na Babilônia vendo a idolatria imperar no meio daquele povo. Homens que adoravam imagens de escultura. E eles, sabendo da glória do Deus vivo, que havia livrado Israel com mão forte do Egito. Eles que conheciam a presença de Deus quando cultuavam e ofereciam o sacrifício, o Senhor consumia com fogo do céu o holocausto, confirmando que Ele estava com o povo de Israel. Eles sentiam falta da glória, da presença de Deus. E Deus diz: de longe, porque eles estavam distante do centro da vontade de Deus. De longe, porque eles não estavam lá em Jerusalém, porque eles estavam cativos, mas era hora de sair, era hora de olhar para frente. De longe, lembrai-vos do Senhor. É por isso que Jeremias escreve em Lamentações de Jeremias: as misericórdias do Senhor são o preço de nós não sermos consumidos. O Senhor fez eles relembrarem, ter esperança novamente, de que eles tinham um lugar para cultuar a Deus, que era Jerusalém, mas que estava em ruínas e que precisava ser restaurada, e não era fácil para eles voltarem para aquele lugar onde estavam só pedras, e tinham que começar tudo de novo. Mas o Senhor está dizendo: lembrai-vos do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para ti? Lembre-se que o Senhor está todos os dias ao teu lado, te contemplando. Jesus disse: eu vou para o Pai, vou preparar a morada, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus está com a igreja, nós não estamos sozinhos. Talvez você pode pensar que Deus está longe, distante de nós, mas Ele está bem perto. E aquela nação de Israel, ao retornar de lá, estavam se sentindo tão menosprezados. Em Lamentações de Jeremias, os sacerdotes diziam, balançavam a cabeça e diziam: ai de nós, porque pecamos, e caiu a coroa da nossa cabeça. Eles estavam tristes, porque a glória daquela nação tão escolhida por Deus, tão separada, uma nação que Deus honrou, dando grandes livramentos, destruindo o exército para protegê-los. Eles estavam com semblantes caídos. Eles precisavam voltar, e voltar para a presença de Deus não é fácil. Uma vez que você está na presença do Senhor, irmão, faça de tudo para você permanecer na comunhão com Deus. Te esforce, renuncie o que você precisa renunciar, mas não saia da presença de Deus, porque é difícil você voltar novamente. O inimigo vai batalhar com todas as forças para tentar tirar você da presença de Deus. Para você voltar novamente para o centro da vontade de Deus é difícil. Quantas pessoas que nós vimos que estavam aqui em cima do altar, pregando, falando do amor de Jesus, sendo usado por Deus, mas de repente, por uma besteira, quem sabe por uma brincadeira, se desviou-se, deixou os caminhos do Senhor, e ele perdeu a sua oportunidade que Deus tinha lhe dado de ser um obreiro, uma obreira, um servo de Deus, uma serva de Deus. Por isso, nesta noite, Deus quer que nós tenhamos consciência de onde Ele nos tirou, e que o nosso aspecto precisa ser conhecido. As pessoas precisam olhar para nós e ver que
que nosso aspecto é de alguém que está indo a Jerusalém. Aleluia. De longe lembrai-vos do Senhor. Irmão, às vezes dá uma sensação que Deus se esqueceu de nós, não é verdade? Mas lá em Isaías está escrito: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas o Senhor todavia jamais esquece de um filho seu. Deus não esquece das promessas que Ele fez para você. Deus não esqueceu do seu povo lá na Babilônia. Ele estava provando o seu povo porque eles foram rebeldes. Durante 490 anos eles não dizimaram ao Senhor, eles não foram fiéis. Então eles sofreram consequências drásticas. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. Mas quando chega o tempo de voltar, irmão, oh, que tempo glorioso, é o tempo do recomeço. E você pode, quem sabe, estar pensando: irmão, mas eu já recomecei tantas vezes. Mas quem sabe chegou o tempo de você recomeçar de novo. E é tão lindo, irmão, quando alguém reconhece que é tempo de recomeço. E hoje, para nós recomeçar, é tão difícil. Parece que na sociedade, quando alguém vai recomeçar, né, todo mundo fica apreensivo. Veja aquela pessoa, estava tão bem, mas de repente faliu, de repente quebrou, de repente passou por uma situação e precisa recomeçar de novo. Mas eu quero dizer para você que ninguém, aleluia, ninguém tem o direito de impedir o teu recomeço. Se Deus determinou que você terá um novo recomeço, ninguém impedirá o agir de Deus na tua vida, na tua família. Glória a Deus. Porque Deus é especialista em permitir recomeços. Glória a Deus. Deus quer fazer nesta noite na nossa vida um recomeço, um ponto de partida. Israel estava lá esquecida na Babilônia. A sua glória, o seu louvor não era ouvido. A sua adoração, a presença de Deus estava distante daquele povo. E eles sofrendo cativos, com desejo de adorar a Deus, mas não tinham oportunidade. Eles precisavam voltar para o centro da vontade de Deus. Deus é tão bom que não os esqueceu naquela Babilônia. Deus é tão bom que mesmo eles estando lá tão distante, tanto tempo, não os abandonou. Levanta o profeta novamente e diz: agora vocês vão, aleluia, ide-vos, não pareis, e de longe lembrai-vos do Senhor. Deus conhece o coração de um adorador. Deus tem saudade do louvor e da adoração, aleluia. O Senhor está com saudade da adoração de alguém aqui esta noite. Deus estava com saudade da adoração daquele povo. Deus estava com saudade da adoração da nação de Israel. Mas é assim, irmão, há um tempo determinado para todas as coisas. E chegou o tempo de Deus para eles retornarem. E para nós encerrarmos: de longe lembrai-vos do Senhor. E por último ele diz: e suba Jerusalém ao vosso coração. O coração deles estava cheio de coisas da Babilônia, porque a influência da Babilônia é muito forte. A influência daqueles falsos deuses, daquela idolatria, daqueles sacerdotes que adoravam aqueles deuses, influenciava-os dia após dia. Foi 70 anos de tentação, de provação. Foi 70 anos de luta, 70 anos de cativeiro. Oh, que luta, que dificuldade, eles vendo um culto a Baal, a um Deus estranho, enquanto eles conheciam o poder do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Eles estavam confusos, eles estavam perplexos, eles estavam sem saber o que fazer, sem forças para continuar. Estavam sem forças para ir adiante, para louvar a Deus. Jerusalém estava esquecida, porque o que vinha em suas lembranças era apenas ruínas. Israel estava em ruínas, Jerusalém estava destruída, não havia o templo. Mas Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que reconstrói sonhos.
Deus é um Deus que reconstrói, dá oportunidade para o homem reconstruir sua vida novamente. Não importa o que vão dizer de você, o importa é o hoje. Se você tomar uma posição diante de Deus, Deus fará um novo recomeço para você. E suba a Jerusalém ao vosso coração. Ora, o coração deles estava triste, mas quando eles começaram a retornar do cativeiro, e eles começaram a se alegrar, quando começaram a se aproximar de Jerusalém, Deus, Ele é tão misericordioso, que Deus levantou homens, como Neemias, que foram reconstruir os muros de Jerusalém. Deus levantou profetas, e em pouco tempo, aquele povo que não tinha mais aonde cultuar, eles já estavam reconstruindo seus templos, seu templo, suas casas, suas tendas. E aí o profeta Ageu fala no meio de todo aquele povo: a glória da última casa será maior do que a primeira. Aleluia. Eu quero dizer para alguém aqui esta noite, não importa se eu estou pregando para uma pessoa, estou falando à igreja do Senhor, mas eu tenho certeza que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Quem sabe o inimigo tentou saquear os teus sonhos, saquear os teus planos, os projetos que Deus tinha para você. Aleluia. Mas nesta noite é uma noite de recomeço, é uma noite em que Deus está dando uma oportunidade para nós começar do zero. Dizer: Senhor, a partir de agora eu quero fazer a tua vontade, o teu querer, Pai. Eu quero passar a andar no centro da tua vontade. E quando chegam em Jerusalém, Jerusalém é o centro da vontade de Deus. Jerusalém volta o culto ao Senhor. Jerusalém retorna a adoração a Deus. Tudo começa a voltar ao lugar, aleluia. Tudo começa a voltar ao normal, aleluia. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E quando as pessoas e quando os povos olhavam, eles diziam, no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por esses, por isso estamos alegres. Por isso eles estão alegres desse jeito. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Deus tem feito grandes coisas por nós, tem dado livramento, tem dado a oportunidade de nós estar no centro da vontade dEle. Mas às vezes nós queremos estar em qualquer outro lugar, como diz o hino, mas não no centro da vontade de Deus. Mas esta noite, o Senhor nos chama a nós ir para o centro da vontade dEle. O nosso aspecto ser de alguém que está indo a Jerusalém. Jesus foi confrontado na aldeia dos samaritanos. Levantaram a mão e dizer: alto lá, aqui tu não entra. Porque ele estava indo para Jerusalém. E quem vai a Jerusalém vai com adoração. E quem vai a Jerusalém vai levando sacrifício para adorar ao Senhor. Quem vai a Jerusalém vai preparado para adorar a Deus com o semblante de quem está indo adorar ao Senhor. E as pessoas precisam notar na minha e na tua vida, meu irmão, que nós não estamos caminhando a esmo, sem direção. Nós estamos caminhando para Jerusalém. Nós temos um lugar para ir, nós temos uma cidade nos esperando, uma eternidade que nos aguarda. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes plantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, no lamento
clame ao Senhor. Diante dessa circunstância que você está vivendo, clame a Deus. Clame ao Senhor diante dessa promessa que Deus fez para você, de que nós vamos entrar na eternidade, que há uma Jerusalém para nós. Clame a Deus para que o teu semblante se mude aqui esta noite. Clame a Deus. Clame ao Senhor. Faça como aqueles sacerdotes que clamaram ao Senhor na Babilônia. Não se conformaram. Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela está sendo refinada, está sendo purificada nesses últimos tempos. Há um remanescente que sairá do meio da multidão da igreja. Esse remanescente é esse povo que tem o aspecto que vai para Jerusalém. Aleluia, você faz parte desta promessa, você faz parte. Deus não esqueceu de você. Aleluia, nós queremos orar com você. Você que tem uma necessidade, você que quer recomeçar, precisa de um novo recomeço na sua vida, venha até o altar aqui, nós estaremos orando por você, juntamente com os obreiros, com o nosso pastor. Você, nesta noite, quem sabe você quer recomeçar na tua vida algo, você precisa tomar uma decisão de um novo recomeço. As coisas não estão como você pensava que deveriam estar, mas você quer recomeçar, então venha até o altar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas que têm uma promessa de Deus, que Deus prometeu para você, aleluia, fez promessa que o teu cativeiro iria acabar, mas você parece que não vê o fim ainda. Em nome de Jesus, venha até o altar receber a oração da fé, e nós estaremos orando por você. Eu não vou insistir, mas se tiver alguém aqui esta noite que quer entrar no centro, no plano da vontade de Deus, venha, porque Jerusalém é o lugar da vontade de Deus. Estar em Jerusalém é o centro da vontade do Senhor. Nosso aspecto precisa mudar, as pessoas precisam olhar em nós a diferença. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, estamos em Tua presença, Senhor, nesta noite, cultuando o Teu santo e maravilhoso nome. Pai amado, nós abrimos mão da Babilônia, Senhor, que tanto tenta influenciar nossos caminhos, nossos pensamentos, mas a Tua palavra diz, Senhor, que os nossos caminhos não são os Teus caminhos. A Tua palavra diz que os nossos pensamentos não são os Teus pensamentos. Por isso, Pai, nós oramos pelo Teu povo, por esta nação escolhida, povo eleito, povo adquirido, nação adquirida, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela Tua igreja, pelo Teu povo, Senhor, neste tempo. Em tempo, Senhor, em que o inimigo quer fazer descair o semblante, fazer com que cesse o louvor, a adoração, mas em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos, nos posicionamos no mundo espiritual, Senhor, e caminhamos rumo a Jerusalém celestial, e caminhamos, Senhor, lembrando do Senhor, de que o Senhor é o Deus do livramento, de que o Senhor é o Deus que nos cuidou de nós no meio da pandemia, um Deus que nos trouxe, Senhor, cura, um Deus que nos trouxe milagres extraordinários, Senhor. Nós não poderíamos estar aqui
aqui, Senhor, pelos olhos humanos, nós já teríamos sucumbido, Senhor, e morrido e partido desta terra. Mas aprove ao Senhor nos preservar vivos, aprove ao Senhor nos preservar, Senhor, neste tempo. E nós estamos caminhando, Senhor, rumo a Jerusalém, caminhando neste propósito. E nós te pedimos esta noite que o nosso semblante mude. Sim, ó Pai, que o nosso semblante seja de alguém que vai a Jerusalém. Que o nosso semblante seja de alguém que está trilhando o caminho, Senhor, para o céu. Que as pessoas observam e vejam, Senhor, em nós esta mudança. Pai, quem sabe este homem, esta mulher está desanimado no meio da caminhada. Urabacanta, labrasurianda, canta labashura bacantaraia. Uramanda lassuribicanto, remanarabacanta, labrasurianda, lefácia. Ajuda, Senhor, o teu servo, a tua serva a trilhar esta caminhada. Nós não podemos parar no meio do caminho, Senhor. Nós queremos continuar, Senhor. Estamos olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, olhando para a cruz, Senhor, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua ressurreição, pelo seu Espírito Santo, Senhor, que está com a igreja. Sim, ó Pai, abençoa o teu povo esta noite, em nome de Jesus, meu Deus. Que toda a Babilônia venha cair por terra nos pensamentos desse homem e desta mulher. E nós declaramos um novo tempo, um tempo de recomeço, para a glória do nome de Jesus.